Olá, pessoal. Bem-vindos. Estamos começando mais uma live. E hoje nós iremos falar com a Elizabeth Dias. Eu estou no estado do Tocantins. São exatamente 8 horas e alguns minutinhos. A Elizabeth Dias, ela está no sul do Brasil, em Navegantes. Navegantes fica em Santa Catarina. Elizabeth, boa noite. Seja Boa bem-vinda noite, Osmanito. ao canal. Boa noite, Osmanito. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Que ótimo. Nós temos várias pessoas aqui chegando nessa live. Somos muito gratos a todos. Queremos agradecer a todos, dar boa noite. Vocês podem participar conosco, deixando o seu comentário aqui no chat, deixando as suas perguntas. E nós temos muitas coisas para ouvir da Elizabeth, porque a Elizabeth foi uma testemunha de Jeová até a sua adolescência, toda a sua infância e adolescência, ela foi testemunha de Jeová. Eu deixo sempre aqui um texto para que vocês conheçam um pouquinho da pessoa. Tá? O texto aqui no vídeo dela diz o seguinte: Elizabeth era apenas uma criancinha de 3 anos de idade, quando começou a ser levada para o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. E ela passou, como eu disse, a infância e a adolescência como uma fiel dos seguidores da Torre de Vigia, a empresa que explora, sob o manto da religião, mais de 8 milhões de pessoas ao redor do mundo. Sendo uma testemunha de Jeová, Elizabeth precisava seguir à risca todas as ordens do corpo governante da organização da Torre de Vigia. E isto, para ela, significava deixar de lado suas metas, suas ambições, seus sonhos, seus projetos de vida para o futuro. Mas ela era uma jovem inteligente e começou a dar-se conta bem cedo de que estava sob uma escravidão, sob o controle de uma seita manipuladora. E Elizabeth, determinada, começou a planejar a sua saída definitiva do ambiente em que estava, da prisão em que estava. E nessa live, ela vai nos contar um pouco da sua vida e suas experiências como testemunha de Jeová. Ela também vai falar para a gente como despertou e como superou os traumas do rompimento com a sua religião. Por isso, pessoal, nós queremos dar a máxima atenção à história da nossa querida amiga Elizabeth. Elizabeth, do que você se lembra da sua tenra idade dentro da organização das Testemunhas de Jeová? Então, eu me lembro que eu comecei bem criança, né, por volta de 3 anos. Isso foi que meus pais, né, minha avó e meu pai me disseram, né, depois. Mas eu me lembro de desde muito cedo, eu fazia pregação de casa em casa, né, eu nem sabia ler na época. E então eu colocava o dedinho assim no texto bíblico, que eu já tinha decorado onde estava, tudo certinho, e ia falando, pondo o dedinho assim, acompanhando, né? O pessoal achava muito bonitinho aquilo, achava incrível, achava o máximo. E depois eu fui crescendo, né? Crescendo ali. E tem uma época que você quer ser ateocrática, né? Aquela pessoa que está ali sempre em evidência por exemplo, de teocracias, faz as melhores partes, faz parte na assembleia, né? E, enfim, esse tipo de coisa. E aí, na parte, depois, quando eu fui ficando assim mais velha, eu fui vendo que muitas coisas assim não batiam para mim. Eu perguntava para o meu pai, tá, mas por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Era as mesmas respostas sempre, baseado em publicações, né, ou textos que a própria Torre interpretou da forma dela, né, e colocou ali. E aí eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E eu falei, não dá mais para mim. Eu já cheguei numa fase assim que eu já tinha vergonha de ir para o campo. Depois de toda a teocracia, né, que eu já pulei um pouquinho assim para frente. Mas é isso. E eu fui vendo assim que as coisas não faziam sentido para mim. E aí eu tinha um namorado na época, né? E
Você, como ancião, já sabe que existe aquela comissão judicativa e tal, por conduta desenfreada, aquelas coisas, eles querem saber tudo e tal, mas mesmo assim eles acharam que aquilo não era o suficiente para me desassociar. Só que eu já estava na minha cabeça de que eu não queria mais aquilo, sabe? Não queria para mim. Até cheguei a inventar algumas coisas para ver se eles me Te deixava libertavam em paz. daquilo. Falei para eles: olha, eu fiz isso, isso e isso, eu acho que só uma. Antes da desassociação, como que é? Repreensão, né? Repressão Só uma judicativa. isso, só uma repreensão não vai me ajudar. Então, eu acho que é melhor ter uma desassociação. Porque eles ficavam insistindo, né? Então, tá bom. Então, a partir de agora, você não é mais testemunha de Jeová, você tá Me desassocia desassociada. logo. Isso, pelo amor de Deus. Foi bem isso, assim. E aí, depois que eu saí de lá, porque embora muitas coisas não fizessem sentido para mim, na época a internet era ainda um pouco escassa e tal, eu saí já tem uns 18 anos, né? Foi aí que eu era muito curiosa, fui procurar informações sobre religiões. Eu sempre achei legal, eu queria saber no que as pessoas acreditavam, né? Comecei a jogar lá várias religiões, hinduísmo, budismo, kardecismo. E já falei, deixa eu ver o que eles falam das testemunhas de Jeová, né? Nossa, aí dei o enter e foi assim, o enter mesmo na minha libertação. Porque quando você sai de lá, você ainda tem um pouco de peso na consciência, né? Porque muitos anos daquelas crenças limitantes que eles vão te colocando, né? E daí eu comecei a pesquisar e descobri um monte de coisa que eu falava assim, nossa, eu não acredito nisso. Eu ficava em choque, assim. Eu passei semanas pesquisando e para mim não, eu falava, não pode ser, a minha mente ainda não acompanhava, assim. Eu cheguei a ter enjoos de verdade com coisas que eu vi ali, com coisas que eu me lembrava, fui juntando as peças, sabe? Bem complicado. E aí depois começou aquela batalha, né, de querer passar para o meu pai, para minha família, né, olha isso, mas olha... E claro que eles não acreditaram, ou mesmo se acreditaram, ficaram fazendo questionamentos, né, não aceitaram aquilo e teve muitas brigas, né? E eu acabei pensando assim, olha, deixa para lá, né? Porque dessa forma eu não vou conseguir trazer eles, puxar eles para que eles enxerguem. Né? A gente mesmo, quando estava no salão, se alguém viesse falar alguma coisa, a gente ia falar, vai para lá, vai de reto, seu apóstata. Hoje eu já tenho a outra visão, né, do que é ser apóstata. Quando a gente está desse lado é diferente. Legal. Nós Não. já passamos de 100 pessoas aqui nessa live. Olha E só que legal. mais pessoas estão chegando aqui. Eu quero dar um alô aqui, né? Nós já começamos a conversar aqui, ainda temos muita coisa para conversar. Vamos para os detalhes. Vamos perguntar os detalhes para a Elizabeth. Um abraço para Edivaldo, Jerônimo, Sebastião, Rita Fortunado, Fred Rey, Gorete Santos, Laura Freita, Maria Machado, Maria na Irlanda, Tite Nunes, Noeli Castanho, Michele Lopes, Helena Antunes, um beijo, amadinha, Paulo Mael, Thalita Teixeira, Maria Mercedes, as pessoas que estão nos assistindo do Facebook, uma boa noite a todos vocês, um abraço, Ângela Lemos, Josneide Bugari, Maria Lita, Thalita Teixeira, Eric Livre, Reginaldo, Kika, Fessivo, nossa, tem muitas pessoas aqui. Tá? Que legal. Muito obrigada, gente, por terem vindo assistir. Então, pessoal, vocês podem continuar aqui no chat deixando seus comentários, tá? Deixando as suas perguntas. E nós estamos conversando com a Elizabeth Dias. Ela foi testemunha de Jeová durante a sua infância e juventude, mas depois de algum tempo ela se afastou. A sua família toda era testemunha de Jeová? A sua família imediata? Na verdade, meu pai, né, conheceu a verdade, e aí ele apresentou, né, para minha avó. Eu fui criada pela minha avó, para minha avó, para o meu avô, só que meu avô não se interessou na época, meu tio também não se interessou, só ficou, então, no caso, meu avô, meu pai, a minha avó e a minha tia, né, que era mesmo a minha família mais chegada ali, minha família imediata mesmo. Tanto que até hoje eles estão, só que hoje meu avô e meu tio também é. E minha sobrinha também, então tá todo mundo hoje lá dentro. No caso da grande maioria das ex-testemunhas de Jeová, muitos dos parentes
da família imediata são testemunhas de Jeová ainda. Eu também tenho parentes que são testemunhas de Jeová. Eu sempre digo o seguinte, né, Elizabeth? Se você está em um grupo religioso e você se sente bem, ok. Então, não há muita necessidade de você pensar em sair, não é? Se lá é um Exatamente. lugar que você gosta, que você se sente bem, ok. Agora, o grande problema é quando você já não concorda mais com o grupo e você está sendo perseguido, você está sendo difamado por causa disso, você está sendo ostracizado, você quer sair e você sofre retaliações, ameaças. Então, aí que está É o triste. problema. Mas, Exatamente. mas me diga uma coisa, desde criancinha você foi testemunho de Jeová, você assistia aos congressos e assembleias, o que você Assistia. achava dessas grandes reuniões? Era aquela ocasião que todo mundo comprava as roupas novas, né? Acordava de madrugada, se encontrava ali, era aquele desfile o dia inteiro. Mas a gente aproveitava uma coisinha ou outra do que era falado ali, né? Tô sendo irônica, na verdade. Na minha família, assim, geralmente o pessoal sempre ia, os 3 dias, se tivesse 3, ia os 3 dias. A minha mãe, ela chamava sempre o superintendente para almoçar lá, minha avó, né? Eu falo minha mãe, minha avó, mas é que como ela me criou, eu chamava ela de mãe, né? Ela dava os almoços para o superintendente. Minha família estava sempre assim, engajada mesmo na obra, né? Então, quando eu saí, ficou bem complicado, né? Minha mãe chorava, falava que eu ia ser destruída. E eu falava, meu Deus do céu, mãe, por favor, você tem que entender. Se eu for para ser destruída, eu vou, mas eu vou por uma causa, por uma coisa que eu acredito, né? E ela chorava, falava, não, eu tenho esperança ainda que você volte, tal. Mas não adianta, né? Uma vez que você despertou para alguma coisa, para voltar é muito difícil, né? Eu queria fazer eles entenderem o porquê daquilo, mas eles não entendiam. E você falou uma coisa interessante, assim, né, sobre estar bem, né, lá dentro. O engraçado é que me fez lembrar a quantidade de pessoas que têm doenças psicológicas ali dentro, né? E, ironicamente, tem até um cântico que eles dizem: somos um povo feliz. E, tipo, você Somos olha. felizes. Exatamente, você lembra ainda, hein? E aí você fala, gente, como assim feliz? Olha, eu conheço pessoas que têm borderline, vários com depressão, síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico. A minha tia tem síndrome do pânico. Meu, muita gente, bipolaridade, sabe? Porque as pessoas, elas estão ali sempre repetindo que é feliz, mas não é feliz, porque elas não podem fazer nada, elas não podem ser elas mesmas, né? Então elas sentem aquilo, aquela tristeza toda, e elas não sabem por que aquilo. Porque eu tô na religião certa, sabe? Eu digo isso até porque aconteceu comigo. Se eu tô na religião certa, eu sou a abençoada, glorificada, que estou na religião certa, por que eu me sinto assim, esse vazio, as respostas não vêm, sabe? E eu acredito que tenha muitas pessoas que pensem assim, que se questionem, mas já pensem e falam, não vou falar nada, né? Porque você vê como eles tratam os apóstolos, né? Então eu vou aceitar isso e seguir feliz. E como foi para você ser adolescente na organização das Testemunhas de Jeová? Porque é muito difícil. Ser um Nossa, adolescente testemunho de Jeová é muito difícil, tanto na organização quanto na sociedade. Como é que foi sim, para você? exatamente. Porque é sempre difícil, né? Eu sempre fui muito comunicativa na escola, brincava e tal. Só que meus pais falavam que eu tinha que pregar para eles, que eu tinha que. E eu não pregava nada, porque, você tem que separar as coisas, né? Eu não ia ficar pregando para os alunos, meus colegas. Às vezes eu não queria nem no campo. Se eu via que era um colega, eu já ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Tipo, com tanta coisa melhor para fazer, eu tô aqui, você vai naqueles questionamentos e é difícil. Você não pode namorar com pessoas de fora da organização, né? Hoje a gente sabe por quê. Você não pode namorar com ninguém fora, você não pode pesquisar coisas fora, ter amizade fora, porque você tem que estar totalmente dependente daquilo. Porque no dia que você for desassociado, você não vai ter ninguém, você não vai ter nada. Você só tem aquilo para se agarrar. Então você é obrigado a voltar, né? Então, por isso que eu já, antes de sair, eu já tinha até feito algumas amizades, assim, já estava até em um outro grupo, vamos lá, tribos, né? Na adolescência que a gente fala, então foi um pouco menos doloroso, assim. Mas era difícil, foi difícil para mim me separar das pessoas que eram minhas amigas mais próximas lá dentro, né? Algumas irmãs e tal, outra que era minha amiga de infância, e até hoje a gente não se fala mais, sabe?
É bem complicado, mas no começo foi mais difícil, né? Hoje em dia já é, nossa, totalmente tranquilo para mim. Muito Ah, feliz. Cada dia que passa eu tenho mais certeza de que eu fiz a coisa certa. legal. O William Eduardo, ele disse o seguinte aqui, ó. Os piores momentos para mim foi quando me tornei ancião. Tive que deixar de ser eu para viver uma formalidade, um pseudônimo. E eu acho que não é só os anciãos não, né? Como a Elizabeth estava falando, uma testemunha de Jeová, ela não é ela mesma. Ela não é, não é, por exemplo, a Elizabeth não era a Elizabeth. Hoje a Elizabeth é a Elizabeth, essa mulher vitoriosa, bem-sucedida, inteligente, dedicada, bonita, que vocês estão vendo aí. Mas uma testemunha de Jeová, ela precisa se submeter às regras da organização, ao legalismo doutrinário, aos dogmas e tantas outras coisas. E ela não pode sair daquilo ali. Então é por isso que as pessoas que estão lá estão desenvolvendo problemas psicológicos. E não são poucos. E aí quando você fala para as testemunhas de Jeová, olha, vocês dizem que são um povo feliz, mas entre vocês há pessoas sofrendo de problemas psicológicos como depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia. Por quê? E Exatamente. elas, e elas dizem, não, a depressão é a doença do século. Mas só que é normal as pessoas sentirem depressão na época em que nós vivemos. Mas tantas pessoas dentro da organização das testemunhas de Jeová com É problemas muita psicológicos. coincidência, né? Muita coincidência, todo Você, mundo. você acha, você acha, Elizabeth, que é o ambiente em que elas vivem e fazem elas se sentir assim? Ah, com certeza, né? Tantas proibições, tantas ameaças de medo, de que se você não fizer a coisa certa, você vai ser destruído no Armagedon, com bolas de fogo caindo do céu. Parece até um filme, sabe? E não tem como, tudo. Ah, não, isso não agrada a Jeová, isso agrada, isso não agrada, isso agrada. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu tenho histórias assim, até minha vizinha lá de São Paulo, ela conta que ela ficava com dó de mim, porque as filhas dela faziam aniversário, a gente era amiguinha, e na hora de. Eu ficava o dia inteiro ajudando elas, eu fazia aquele brigadeiro, enrolava beijinho, ajudava na festa, estava tudo pronto. Na hora da festa, minha mãe vinha, vamos embora. Ai, minha vizinha disse que cortava o coração dela, né? Mas sabia que era de cima de vaca, não podia comemorar e tal. E aí eu ia para casa, e eu ficava, nossa, todo mundo lá, e você fica só ouvindo, né? A Xuxa tocando, aí você lá dentro de casa. Campeonatos na escola também, eu adorava jogar futebol, né? E sempre tinha uns campeonatos e tal, só que minha família sempre falava, você não pode participar de campeonatos, porque, desculpa aqui, ó, isso não é certo competição e tal. E aí eu lembro que teve campeonato e eu ficava me esquivando, porque eu não queria falar que era por causa da religião. Eu falava que eu não queria. Não, não quero. Eu gosto só de brincar e tal. E aí eu lembro que no último dia faltou uma jogadora e eles pediram para mim, por favor, pelo amor de Deus, e eu falei, não, não posso. E tinham dois rapazes que era do salão na época, eles estavam na arquibancada, né? E eu não sabia falar não, fui e acabei jogando, mas ficava o tempo inteiro assim olhando para a arquibancada, né, falando, meu, eles vão me caguetar, eles vão me... Então você não fica em paz, você não tem aquelas alegrias de sair com os jovens, de brincar, né, é sempre aquelas festinhas sociais, aquela coisa que não que não fosse legal, né, na época era muito legal também, porque era a única oportunidade que a gente tinha de sair para uma festinha, né, mas todas essas coisas assim da adolescência e tal, eu acabei perdendo um pouco. Fui começar mais tarde, sabe? Legal. Nós já passamos de 170 pessoas aqui na live, somos gratos a você que está prestigiando essa live com a Nossa, nossa querida amiga Elizabeth. A Beatriz Moraes de Abreu aqui, ela fez uma live com a gente no sábado passado. Ela disse: as testemunhas de Jeová são vítimas de crenças limitantes, sentimentos de inutilidade, culpa. Como ser feliz desse jeito? Né? É verdade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Tiago, está aqui na live com a gente. Um abraço, Tiago. Obrigado por estar aqui com a gente. legal. É verdade, né, Elizabeth, o que a Beatriz Moraes falou aqui, que as pessoas têm sentimento de inutilidade e culpa. Quando você era testemunho de Jeová, você ouvia muito da tribuna,
nos congressos, nas reuniões, que os irmãos têm que fazer mais. Sempre mais. Sim, sempre mais a serviço de Jeová, né? E aí te incentivam a eu nunca, eu acho que eu nunca cheguei a ser pioneira regular, né? Porque eu era bem preguiçosa, mas eu já fui auxiliar várias vezes, né? E eles sempre incentivavam, mas você tem que ser pioneira regular, porque, né, você vai ser muito teocrática, bem vista na organização. E eu falava, não, eu vou ver se eu faço, né? Por enquanto eu vou ficar assim. Você E não quis. Você não não, quis ser não, pioneira. nunca quis. Não, nunca quis ser pioneira, não. Achava que ia demandar muito tempo, muito esforço e não gostava muito de acordar cedo na época. Desculpa, não gostava de acordar cedo e aí eu falei, não quero isso para mim. E também nessa época, assim, de pioneira regular, eu já, basicamente já tinha uns 12 anos, tinha escola, tinha tudo, eu acabei não querendo. Por algum motivo, na época, eu acabei não querendo. Mas essa coisa que ela falou da culpa e tal é muito característico mesmo, né? Não só das testemunhas de Jeová, né? De várias religiões, de vários dogmas, de implantar o terror e o caos, né? Para que consiga te manipular. É bem É comum verdade. lá dentro. É, eu acho que as pessoas deveriam imitar Jesus. Jesus não atraía as pessoas com historinhas de terror, ameaças. Exatamente. Jesus profetizava contra as pessoas que eram contra ele, mencionava o que iria acontecer no futuro. Mas entre as testemunhas de Jeová, há o que você mencionou, a implantação do terror psicológico, além das cobranças, cobranças e mais cobranças. Uma testemunha de Jeová tem que Sim, fazer sempre, sempre mais, sempre mais. exatamente. Elizabeth, na congregação que você frequentava, havia muitos jovens. Como é que era o relacionamento entre os jovens? Era uma congregação alegre? Fale um pouco sobre o ambiente no tempo em que você era testemunha de Jeová. Olha, eu vou ter que puxar bastante pela memória, assim, porque, né, faz bastante tempo. Mas tinha, sim, tinha bastante jovens. Normal, assim, os jovens eram. A gente se dava bem, todos nós, né? Sabe, sempre tem alguma rivalidadezinha ou outra, isso é comum, é normal. Tinha as festinhas, tinha. Não consigo me lembrar assim muito, né? Já faz bastante tempo. Mas assim, em que sentido exatamente? Você pergunta assim a respeito dos jovens, do convívio social ali, do quê? Uhum. Exatamente, né? A Leda Shield aqui, ela menciona que ó, a gente se afasta do mundo, como eles pedem, e aí no mundinho deles a gente é deixado de lado, até discriminado. Percebi outras coisas, por isso não me batizei. Então, há entre os jovens testemunhos de Jeová uma pressão dos superiores para que os jovens se afastem do mundo. Sim. Então, por isso que a gente fala, né, que é muito difícil para um jovem ser testemunha de Jeová. E eles são É. muito pressionados. A questão do ensino superior entre os jovens, você me falou que atualmente está tendo a sua primeira formação, fazendo a sua formação, a primeira formação, né? Sim. Então, quando você era testemunha de Jeová, quando era jovem, e eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que participam das lives, para que isso fique bem fixado. Os jovens da sua congregação eram incentivados a fazer faculdade? Ah, Como, não. como qual o conceito que era implantado neles sobre o ensino superior? Na verdade, o ensino superior era, não vou dizer mal visto, mas não era aconselhável, né? Até porque demandaria um tempo que você poderia estar lá na pregação das boas novas e tal. E eu não lembro de ninguém que fazia faculdade na época, não era aconselhável mesmo, até meu próprio pai nunca me aconselhou a fazer, incentivou assim, ele só falava, não, faz um cursinho técnico e tal, mas o que eu via mesmo ali dentro era muito isso. Não precisa. Parecia um medo, né? Porque acho que a pessoa vai fazer faculdade, ela vai buscar um mundo, né? Ela vai conhecer pessoas, né? E eu acredito que seja até por isso mesmo, sabe? De você ir para um outro lugar onde você vai conhecer várias pessoas com opiniões diferentes e talvez aquilo acabar te atraindo, causar curiosidade e você não voltar mais. Eu creio que seja
por esse motivo. Exato. Nós temos mais de 190 pessoas, 195 pessoas conosco. Obrigado por vocês estarem conosco nessa live. Nós estamos conversando com a nossa querida amiga Elizabeth Dias. Vamos ver aqui algumas perguntas aqui das pessoas, alguns comentários. Além de cobranças, tem muito preconceito dentro, né? Acho que das congregações da Testemunha de Jeová. Competição, fofoca, inveja. Na verdade, isso existe em todo lugar, né? Em todo grupo, isso existe. Entre as Testemunhas de Jeová não é diferente, embora elas dizem que não. Mas exatamente. Elas têm que reconhecer que lá é muito similar a qualquer grupo que tem, né? Elizabeth, mas veja só. Você foi você cresceu dentro da organização da Testemunha de Jeová, chegou à adolescência no grupo, você ia de casa em casa, pregava de porta em porta, talvez você dirigia estudos da Bíblia, mas você era doutrinado na organização. O que você me diz das doutrinas das Testemunhas de Jeová? Existiam algumas doutrinas que você achava legal, que você não concordava? Fala um pouco sobre o seu conceito. Olha, eu achava muito legal, assim, a coisa de não se misturar com religião, com política, né? Porque hoje em dia a gente vê aí a religião misturada com política, é uma coisa muito esquisita. Eu sempre achei isso até que razoavelmente legal. É só, tá? Porque tirando isso, eu achava muito estranho essa coisa de comemorar aniversário, de não poder comemorar o dia que você nasceu, um dia tão abençoado, tão feliz, sabe? Você não poder comemorar o Dia das Mães e tal. Eu entendo que isso sejam datas que foram inventadas para o comércio, né? Vamos dizer assim. Mas é uma data que a pessoa se sente especial. A minha mãe mesmo, ela era testemunha de Jeová, mas meio que escondidinha assim, ela acordava no Dia das Mães, tipo, hoje é o Dia das Mães, sabe? A gente não comemora, mas, mas você via que ela ficava feliz e tal. Então, essa privação, assim, essa coisa imposta, para mim, é inadmissível, sabe? Era uma coisa que me perturbava muito. Mas como eu cresci com isso, que isso era o certo, que isso era o correto, que a Jeová gostava assim, aí você vai empurrando com a barriga, né? A questão do sangue, né? A questão do sangue que é bem mal interpretada e já teve um problema também na minha família por conta disso, né? Não sei se foi por conta disso. Da minha mãe precisou fazer, ela teve 4 aneurismas, e ela precisou fazer a transfusão e ela não fez. O médico disse que ia colocar o sangue, ela disse que não ia fazer. Ele falou: então eu vou ter que te dar alta, não tem mais o que fazer aqui. E aí, quando ela chegou em casa, eu olhei para ela assim, e eu falei: o que você está fazendo aqui? Aí ela falou: aí ela me explicou, né, que era a questão do sangue, eles queriam pôr sangue. Eu falei: mãe, você sabe que você vai morrer, não sabe? Ela falou: eu sei, filha, mas eu vou morrer, pelo menos eu vou morrer fazendo a vontade de Jeová. Então, essa lavagem cerebral, para mim, é imperdoável, entende? Foi aonde eu fiquei muito chateada, muito revoltada, e começou muitas brigas dentro de casa, porque eu gritava: vocês mataram minha mãe, vocês mataram minha mãe. Hoje, assim, eu até tenho um outro ponto de vista. Eu acho que se foi o momento dela, ela foi. Mas eu queria ter a dúvida. Eu queria saber se ela tivesse colocado sangue, se ela teria uma chance. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber porque eles fizeram uma lavagem cerebral, entendeu? Eu mesmo, quando eu era criança, quando eu ia fazer os estudos, eu lembro de um episódio que meu pai ele me fazia repetir, né? Tá, se você sofreu um acidente, filha, e for para o hospital, a gente não estiver lá, o que você vai falar para o médico? Ah, eu vou falar que eu não posso tomar sangue, que eu prefiro morrer do que tomar sangue. Então, são coisas que você, hoje, assim, você olha e você fala, é imperdoável você fazer uma coisa dessa com o ser humano. Você manipular o ser humano dessa forma, dizendo que foi a pedido de Deus. Deus é muito maior do que um velhinho sentado ali de barbinha branca, que fica num troninho só falando: ai, ali, ó, a pessoa comemorou aniversário, ai, não vai para. Esse vai ser destruído. Você entende? Então, para mim, muita coisa não bate, não.
chega à beira da loucura mesmo, algumas imposições assim, na minha opinião. Nossa. Pessoal, as Testemunhas de Jeová, infelizmente, como vocês ouviram a Elizabeth falando, elas ensinam os seus filhinhos a rejeitarem uma transfusão de sangue em caso de uma emergência. Eles fazem isso. Isso é um absurdo, né? Mas assim, né? Eu queria até esclarecer aqui assim, não culpo meu pai, não acho que ele foi uma má pessoa, assim como a maioria que está lá dentro, né? São só pessoas manipuladas, né? Vamos dizer, os verdadeiros vilões estão lá na torre, né? Então, assim, eu acho que ele fazia porque ele achava que era o certo para mim, né? Mas hoje a gente vê como é destrutivo esse pensamento, essa coisa de você implantar um paradigma numa criança, né? Até porque eu acho que, na minha opinião, a criança não deveria nem ir para a igreja, nem ir para lugar nenhum. A criança ela tem que ser criança. E quando ela tiver a ideia, a própria ideia dela, baseada em estudos, em conhecimento, ela ter a religião dela. Fala, não, eu quero ser isso, eu quero seguir isso, não quero ter religião, entende? Não tem que ter essa imposição. Que nem eu me batizei aos 10 anos de idade, eu queria muito agradar meu pai, eu queria ser aquela, ai, mas eu recebi elogios mesmo, nossa, tão novinha, já batizada, que irado. E aí me batizei aos 10 anos, né? Que 10 anos. arrependimento. 10 anos. Você não tem nem discernimento do que você está fazendo ali, né, Osmanito? Nem sei como uma criança de 10 anos vai saber para ir ali fazer um pacto, falar, a partir de hoje eu sou testemunha de Jeová. Né? Ela foi batizada aos 10 anos, Elizabeth. E as Testemunhas de Jeová dizem, nós não batizamos crianças como a Igreja Católica. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Você vê que coisa, né? Pessoal, nós temos 216 pessoas conosco. Muito obrigado. E se você ainda não deu o seu like, dê o seu like agora no vídeo, porque nós temos mais pessoas aqui conosco do que likes. Então quer dizer que você, se não deu o like agora. Tá ok? E se você não é assinante do canal, assine agora. Se você é assinante do canal e quer receber notificações sobre novos vídeos, novas lives, para você não perder nenhuma, então é só você ativar o sininho que fica logo abaixo do vídeo, tá bom? Faça isso. 222 pessoas. Quero mandar um abraço aqui para a Evelyn Fragoso, para o Wagner Raposa de Fogo, que está aqui com a gente. O Wagner, ele administra lá o nosso grupo STJs Ajuda Cristã, junto com outros queridos. Nós somos muito gratos a ele. Ele mencionou aqui que as Testemunhas de Jeová já chegaram a proibir vacinas e transplantes. Muita gente morreu por causa dessas doutrinas de homens. E depois lá na frente eles liberaram, né? Disseram que era uma glória e tal. E os outros que morreram lá atrás, né? Porque antes não podia e agora pode. Complicado também esse assunto, né? Exato. Teve um querido amigo aqui do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tá? Depois visitem, pessoal, o canal dele. Ele até perguntou aqui se as Testemunhas de Jeová têm algum projeto para ajudar autistas, pessoas que precisam de ajuda. E, bom, canal Frater, né? Infelizmente, as Testemunhas de Jeová não mantém nenhuma instituição de caridade, de ajuda para ninguém, nem uma creche, nada. As Testemunhas de Jeová não disponibilizam recursos para caridade ou para ajudar alguma causa na sociedade. São pessoas assim, iguais a você, né, que vão atrás de alguma solução, algum meio de ajudar as pessoas. Mas esta organização das Testemunhas de Jeová não faz isso, né? E é uma coisa que eu sempre achei muito esquisito também, né? Porque o maior ensinamento de Jesus, né, foi o amor e a caridade, e eu nunca realmente vi isso. De dar dinheiro para uma criança que está com fome, de fazer uma causa, né? Que nem hoje você vê, assim, às vezes até se juntam pessoas do candomblé, da Umbanda, com evangélicos, e fazem cestas básicas e tal, né? Até eles fazem essa união ali no momento. Da Testemunha de Jeová, nunca vi isso acontecer realmente.
De nenhum. Eu já frequentei várias congregações diferentes, assim, não me lembro disso mesmo, não. Exato. Mas um usuário que está aqui conosco, ele diz cada live com mulheres diferentes, idades e locais diferentes, e vemos claramente histórias que mostram o mesmo, quer dizer, as mesmas experiências. É. Então pessoal, para nós, para mim, é um prazer muito grande ter sido contatado por essas meninas, e nós já temos várias lives aqui com as meninas. São mulheres voluntariosas, corajosas, que me contataram e decidiram contar um pouco da sua experiência. E basicamente as experiências são muito parecidas, né, Elizabeth? Sempre é, né? Porque é o mesmo dogma em qualquer lugar, é as mesmas coisas, né? Então você consegue perceber na hora assim que você começa a conversar com uma ex-testemunha de Jeová, tipo, você já fala assim, esse era testemunha de Jeová, né? Porque os pensamentos batem, mesmo depois de saindo de lá, você consegue perceber alguma coisa assim, né? Porque é muito, muito parecido. Até eu tinha visto a live do Antônio Madaleno, né? Até em outro país é a mesma coisa. E ele relatava, tal, inclusive, é tudo a mesma coisa, realmente. Legal. Um Ah, grande abraço para o Antônio Madaleno, um querido amigo e gostei, companheiro de luta. gostei muito. É até uma história interessante, porque eu acho que foi o rapaz do canal que você falou do autismo, ele é meu amigo, a gente trabalhou junto, né, como bombeiro, o William. Aliás, um grande abraço, a William, a William, Thalita, o pessoal que eu mandei, Christian, mandei para um monte de gente o link, ao Mauri, que também foi testemunho de Jeová, Cláudio Melo também, mandei para bastante gente. Se eu esqueci algum nome, por favor, me perdoa. Muito obrigada, tá, gente, por vocês estarem aqui. E aí eu fui assistir uma live do William, né, falando sobre o autismo no canal Fora da Caixa. E aí eu prestigiei ele, achei incrível a palestra, enfim. E aí o rapaz do canal falou assim: semana que vem a gente vai ter aqui uma live com o Antônio Madaleno, né? Ele foi um ancião da Testemunha de Jeová. Eu falei, não, falei, nossa, era para eu estar aqui exatamente nesse horário. E através dele, dessa live que eu assisti do Madaleno, foi que ele disse sobre o grupo esse Testemunho de Jeová, Ajuda Cristã. Já entrei no grupo, já te conheci, já vi os relatos, vi uma live, não vi todos, ainda estou até devendo, e te conheci e achei, falei, nossa, que incrível, porque assim, no começo foi até essa ideia que eu tive quando eu saí. Eu fiquei tão revoltada que eu queria entrar no salão do reino, eu queria meter o pé na porta e falar, tá tudo errado aqui dentro, sabe, fazer aquele escândalo, tirar todo mundo. Mas aí você vê que não adianta, né? Não tem o que você fazer, você vai piorar, né? A situação. E aí, como eu já estava fazendo, tendo muitas brigas frequentes com a minha família, eu decidi deixar um pouco de lado. Então, eu acabei esquecendo, fui viver minha vida. E aí eu achei incrível agora que eu achei o canal, achei o grupo, e vejo que tantas pessoas estão ali tentando ajudar os outros, né? Até gostaria de salientar aqui, não estou aqui para criticar a minha família, para criticar a religião e falar, isso, todas as pessoas, não quero generalizar, né? São ovelhas, né, que estão ali, como a gente sabe. Mas a minha ideia é passar o meu conhecimento, a minha experiência de vida dentro dessa religião, para que se alguém veio aqui por curiosidade, saia, porque aqui fora você vai ter ajuda, né? Muita gente aí, porque no meu caso foi tranquilo, de muitos irmãos foram tranquilos, a gente conseguiu superar, mas muitos irmãos não conseguem, entram numa depressão, porque realmente não tem ninguém ao seu redor, ninguém fala, às vezes a própria família abandona. Eu ainda posso me considerar abençoada, que a minha família ainda fala comigo, mesmo que um pouco menos, mas eles conversam, eles se preocupam, sabe? Mas a ideia é exatamente essa, trazer mais pessoas e que vocês não estão sozinhos, né? A gente sabe como é difícil, vocês não estão sozinhos. Eu, Elizabeth, me comprometo, se alguém precisar de uma palavra, de conversar, estou aqui. Antônio de Lima, ele diz, uma pergunta para a entrevistada. Por que existem tantas mulheres com mais de 30 anos solteironas entre as testemunhas de Jeová? Não gostei. Olha, eu nunca reparei isso, tá? Isso de verdade eu nunca tinha reparado.
Mas pode ser devido a esses traumas, a esses problemas psicológicos, a pessoa fica meio pirada e não segura ninguém, né? Tô brincando. Olha, é compreensível, porque ele fala aqui, ó, que entre as testemunhas de Jeová, lá dentro da organização, existem muitas solteironas, né? Muitas mulheres que não se casaram na idade, talvez, que gostariam de se casar, e acabaram passando dos 30 solteiras, não é? Eu lembro de uma só, uma pessoa só, que já estava assim na flor da idade, não tinha casado, mas na sua organização tinha, na sua congregação tinha? Eu não me lembro mesmo. Ah, há tantas dificuldades, né, dentro da organização para conseguir uma pessoa ideal, é muito difícil, né? A Helena Antunes, ela é solteira, né? Solteira. Ela diz: solteironas não, meu amor, livre de relacionamentos, né? Uhul. É isso mesmo. É nós, né? Se Somos todos amando. solteiros. É porque você fica tanto tempo lá dentro, né, aprisionado, que depois quando você sai, você quer ser livre, tipo isso. A Cacau, um abraço para Cacau Chaves, lá de Minas Gerais. Ela diz: é muito homem para poucas mulheres, pelo menos aqui em Minas Gerais era assim, né? Ai, 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 engraçado, né? Wagner, ele diz: no microverso das Testemunhas de Jeová, a mulher só pode pregar e dar estudo para mulheres. Como elas têm mais tempo que os homens para o serviço de campo, se explica o grande volume de mulheres testemunhas de Jeová. Elizabeth, É só para pregar mesmo, né? Porque para ter algum cargo como serva ministerial anciã, não existe, né? Isso aí é totalmente deles, exclusivo dos homens. A gente fica só pregando, né? Quer dizer, eles, elas. já passamos de 247 pessoas aqui presentes. Uau! Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Deixe o Obrigada. seu comentário no chat para ficar registrado aqui na live com a Elizabeth. Elizabeth, você começou a se dar conta de que você estava num ambiente tóxico e você tinha sonhos para o futuro, como todas as pessoas têm. Esses sonhos não poderiam ser realizados lá dentro dessa organização. Não. Fala pra gente, conta um pouco sobre como é que foi o despertar. O que leva um jovem testemunho de Jeová, uma testemunha de Jeová que está dentro da organização, o que leva esta pessoa a questionar e a desejar sair? Como é que é o início do despertar? Eu acho que, bom, se você já foi uma pessoa que você já nasceu lá dentro, eu acho que o início é quando você realmente está na juventude, né? Porque você tem acesso com outras pessoas, jovens, né? Que cada um tem a sua opinião, muitas festas, muitas brincadeiras, né? Grupos. E aí você fica, mas por que eu não posso fazer isso, sabe? Aí você fica procurando um motivo para você poder fazer aquilo, para você poder também ter outras amizades que não sejam só falando daquilo, da Bíblia, de publicação. Você sabe, né, que é publicação até umas horas, né? Então, assim, você está sempre atrasado, você tem que ler uma publicação atrás da outra, e, nossa, aquilo é muito cansativo. E com coisas que muitas vezes você não concorda, mas eu acho que esse despertar é bem assim mesmo, bem nessa fase. Porque até então você está ali ouvindo, engolindo o que te colocaram ali para você repetir, né? E aquilo está tudo bom, está lindo, está maravilhoso. Mas chega uma época que você começa a pensar por você. E aí você começa, tipo, não aceitar mais certas respostas, porque aquilo não faz mais sentido para você. E nem aquela resposta. E aí você começa. Só que no começo, assim, que nem como eu te falei, a internet não era tão assim, né? Então você fica com aqueles questionamentos, você só fica triste. Porque você tem que ficar ali, ser obrigado, mas você não queria. Depois que veio a internet, né, com todas as informações, com várias pessoas colocando ali, tentando ajudar, você vai encontrando, e aí você vai se dando conta, você já tem a outra cabeça ali, pensando, não é isso, tem outra resposta, e eu vou atrás daquela resposta. E aí você não se cansa, eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas, né, acho que eu até falei isso no começo da live,
umas 2 semanas, eu fiquei bem bitolada assim mesmo, sabe? Eu via tanta coisa, a relação com a maçonaria, casos de pedofilias encobertos. Gente, cobertos, acobertados, né? Era muita coisa, muita falcatrua. Você falava, não acredito, e é assim mesmo, sabe? Como é que eu demorei tanto tempo para vir ver? Mas eu acho que tudo tem o seu momento mesmo, certo? Né? Porque senão a pessoa acaba meio que enlouquecendo, sim. Porque eu fiquei bem perturbada no começo, entende? Mas depois que passa o tempo, você se sente muito livre, né? Muito feliz. No começo você ainda fica com aquela coisa de peso na consciência, eu tinha bastante peso na consciência, né? Eu ia no aniversário, daí eu cantava parabéns, né? Porque até então não podia cantar. Mas era aquele tipo, parabéns, e você olhando assim pro lado, meu Deus, tô cantando parabéns. Ai, se caiu um raio aqui na minha cabeça agora, uma bola de fogo. Jeová nunca mais vai me perdoar. Porque, embora eu tivesse saído, eu ainda tinha aquela coisinha, né? Depois que eu fui pesquisando e tal, eu falei, deixa pra lá isso aí, não quero mais saber. Até li o livro do Raymond Friends, né? Que é o Mauri, meu amigo, me emprestou, que também foi das Testemunhas de Jeová. E depois que eu li esse livro, a minha mente mudou, assim. Eu perdi todo o peso na consciência que eu tinha. Porque se um cara é membro do corpo governante, que vamos dizer que é o patamar maior ali, só não que os 144 mil, ou eles são também, nem lembro mais, eles são dos 144 mil. Se ele estava falando tudo que estava lá dentro, que nada ali era inspirado por Deus realmente, que eles que escreviam tudo, como que eu vou falar que não é? Que estou só aqui nessa congregação no Brasil, em São Paulo, entende? E ele falando, explica tudo, e aí eu acabei perdendo um pouco desse peso na consciência. Gratidão ao Raymond Friends, que passou para frente isso, que viu que não era justo, e ele foi fiel durante mais de 63, se eu não me engano, 60 e poucos anos. Você imagina para ele como deve ter sido se deparar sem parar um dia e falar, meu Deus, eu perdi toda a minha vida. Eu não, ainda tive uma chance, eu saí com 17 para 18, né? Então eu ainda pude viver alguma coisa, né? Estou vivendo ainda. Agora você imagina se dedicar tanto. Então algumas pessoas às vezes preferem nem aceitar. Às vezes até ver a realidade, mas preferem não aceitar. Já perdi tanto tempo, eu vou continuar, sabe? É verdade. É verdade. 258 pessoas conosco. Se você ainda não deu o seu like, aproveita agora e deixa o seu like. Nós estamos conversando com a nossa querida amiga Elizabeth Dias. Ela é de Navegante, Santa Catarina. Ela foi testemunha de Jeová durante a sua infância e a sua juventude, mas, em determinado momento, ela precisou fazer uma escolha. Ou continuar na organização das Testemunhas de Jeová, com seus pais, Testemunhas de Jeová, naquela organização, ou sair e ter a sua própria vida. Foi difícil essa escolha? De sair de lá? No começo, sim, quando eu decidi, né? Eu lembro que eu comentei com uma amiga, né, minha, e ela falou assim: não faz isso, por favor, você vai ser associada, eu não quero. A gente é muito amiga. Eu falei para ela: meu, mas para mim não dá mais, eu não quero, sabe? Eu lembro que a mãe dela também falou bastante, elas choravam muito, elas gostavam bastante de mim, né? Choravam muito, eles pediam para eu não fazer. Então, essa parte, assim, foi um pouco mais dolorosa para mim, né, de saber que eu não ia mais poder ter o contato, né, de grandes amigas, né? Mas depois passa, né? Você conhece outras pessoas e aquilo passa. Você vai esquecendo, o tempo vai curando, mas no começo é muito difícil, né? Meu avô tinha um mercado e eu lembro que eu estava lá, eu trabalhava lá e passou a rota do Salão do Reino era por lá, né? Pelo mercadinho. E aí entrou uma irmã lá, na hora que ela entrou assim, ela fez assim, se assustou e saiu correndo. Eu comecei a rir. Eu achei aquilo inacreditável. Eu falei, nossa, por que ela tá correndo, gente? Só porque eu sou desassociada, né? Aí comecei a rir, falei, corre mesmo, hein? Corre, que senão o bicho vai pegar. Mas é muito infantil isso, é muito esquisito.
algumas coisas machucavam, mas nesse caso em específico não, eu dei bastante risada, porque eu também não era muito amiga dela, então relevei, sabe? Mas outra pessoa poderia o quê? Falar, nossa, gente, entrar em depressão profunda, né? As pessoas te tratam como se você tivesse uma doença contagiosa, né? Bem cruel. E aconteceu comigo também algo parecido. Eu tinha saído da organização, eu pedi dissociação. E aí foi um choque para todo mundo, porque eu era bastante conhecido. E aí eu fui uma vez na casa de uma irmã para conversar com um ancião. Eu já tinha saído já há algum tempo, eu precisava conversar com ele um assunto sério. E aí, quando eu cheguei na casa, quem atendeu foi a esposa dele, que é a Testemunha de Jeová. E ela não quis atender, ela fechou a porta e correu para o fundo da casa. Porque, Eles se assustam mesmo, né? Parece que nós somos aberrações. pois é, interessante, né? Você me falou, você estava falando para a gente aqui agora há pouco, que no início houve uma certa relutância em acessar material que as testemunhas de Jeová chamam de apóstatas, materiais apóstatas, não é? Uhum. Mas você foi em frente, você começou a pesquisar, a fazer sua pesquisa. Você aconselharia uma testemunha de Jeová hoje, ou uma pessoa que saiu e que ainda acredita nessa organização, a fazer a mesma coisa que você fez? Fazer Nossa, pesquisa? sem pensar duas vezes. O questionamento, tudo começa pelo questionamento, né? Quando você questiona, você duvida de alguma coisa, você vai atrás para ver se tem uma outra coisa que faz sentido ou não. É super saudável, né? Se você não questiona, você escuta tudo que as pessoas te passam e vive aquilo sem saber se aquilo é ou não só uma opinião daquela pessoa, né? Você tem que questionar. Hoje, inclusive, eu questiono tudo, sabe? Se eu encontro um guru, um médium, qualquer coisa, será que é mesmo? Deixa eu ver, vou fazer uns testes, vamos ver. Então, você vai testando, você vai vendo mesmo se é aquilo. Não sei se é porque eu fiquei com tanto trauma de ficar presa numa religião que eu não consegui mais me prender em nenhuma. Porque eu falei, todas são iguais, na minha cabeça, tá? Isso é a minha opinião. Eu pensava, porque as religiões que eu olhava te proibiam de alguma coisa, te dava um castigo, uma recompensa, né? Se é um inferno, eu falava, então é a mesma coisa. Não adianta eu entrar para uma outra seita, né? Então hoje eu sigo aí, me considero universalista, espiritualista, estudo as leis universais e é uma coisa que para mim é livre e faz sentido para mim, né? Mas isso é o meu caso, como eu digo, né? Tem gente que sai e entra em uma outra religião, super respeito, eu acho que o importante foi até o que você falou no começo da live, é a pessoa se sentir bem, se sentir à vontade, sentir que ela está no lugar certo, entende? E se você não sente, você tem que sair. Então eu incentivo, você tem que pesquisar. Porque quando você pesquisa várias fontes, vários autores, não se contente só com uma pessoa, né? Porque ali dentro a gente já se contenta só com aquilo. Então saia, pesquise. Alguma coisa vai fazer sentido na sua vida. Eu Legal. incentivo. O Leandro de Souza, boa noite para o Leandro, ele fez uma pergunta aqui, ele disse, o que você achava ou acha da forma de como acontece nas reuniões das Testemunhas de Jeová, as perguntas e respostas baseadas nas leituras de textos? Porque a gente tá falando aqui sobre pesquisa, sobre utilizar o nosso raciocínio crítico, não é? Então você acha que as Testemunhas de Jeová, quando elas respondem perguntas baseadas naqueles textos das revistas A Sentinela, publicações, será que elas estão desenvolvendo o raciocínio crítico? Elas são orientadas a fazer isso? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quer perguntar. Não. Se for isso, não é. Muito pelo contrário. Eles estão impondo apenas a vontade deles, a opinião deles, sem te dar a oportunidade de você questionar lá fora. Porque se você questionar, você é considerado como apóstata. Como eu já disse que eu ouvia quando eu era criança, fulano virou apóstata. Nossa, meu Deus, sério? Aí é o pior dos monstros, né? O monstro mor. E a pessoa tem que questionar, tá ali dentro, só escuta aquilo que a torre está falando. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Se uma pessoa falou, olha, não vai ver ali. Ué, se ela está falando tanto para você não ver ali, alguma coisa tem para se ver, não é? Então,
Eu, eu acho que tem que pesquisar sim, em vários lugares, vários sites, ir atrás e achar, porque eles não incentivam de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eles falam que não é bom. Só que, claro, que eles falam de uma forma bem maquiada, né? Para que você entenda que você pesquisar fora não condiz com a vontade de Jeová, não com a vontade da torre. Eles jamais vão falar isso, né? Eles falam que não, você está querendo pesquisar por quê? Você não está, então, confiando nos ensinamentos aqui que são inspirados por Deus, né? Mas é estranho uma coisa que seja inspirada por Deus ter tantas modificações com o tempo, né? Então, só disso você já começa a questionar, né? Como na questão das vacinas que foi dito antes, que antes não podia, depois, agora pode. Até eu vi uma publicação no grupo esses dias que o piercing, a orelha pode furar, mas o piercing no nariz não pode, porque aí não é aconselhável. Qual é a diferença? Então, assim, eles colocam a interpretação exclusiva deles, sabe? Eu não acredito que Deus, mudando agora para a parte do ostracismo, que Deus, lá em sua finita misericórdia e amor divino, que para mim Deus é amor total, vai falar, olha, vira a cara para aquela pessoa ali, porque ela não vai para não vai para o paraíso, não vai acariciar os tigres no paraíso, vai ser destruído com bolas de fogo. Você entende o que eu quero dizer? Complicado, viu, Osmanito? E aí tem todas aquelas figuras, né? Das Sim. ameaças, o Armagedon, a Grande Tribulação. E não sei se você sabe, mas em tempos recentes, a Organização da Testemunha de Jeová tem feito muito uso desses artifícios de controle, a imposição do medo, utilizando de ameaças. Sim, desde 1914, não é? Que a principal ameaça é sempre o Armagedon, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Mas teve em 1914, né, que ia ter o Armagedon, todo mundo fique alerta e tal. Depois em 1919, depois teve uma outra data que eu não me lembro. Então, assim, já teve 3 Armagedon, gente, não chega nunca esse Armagedon. Minha mãe falava para mim, você tem que parar de ser tem que voltar, alguma coisa assim, porque já está chegando na grande tribulação. Então, e eles viviam com esse medo, essa coisa de grande tribulação, de apocalipse, de Armagedon, e está chegando, são os últimos dias. Eu ainda cheguei a questionar isso para meu pai, mas esses últimos dias nunca chega. Como é que. Não, porque um ano é 1000 dias para Jeová, e 1000 dias é um. Então, eram essas respostas, assim. E aí eu fico pensando, como é que uma pessoa não conseguiu ver ainda? Porque se Deus se é inspirado por Deus, por que Deus iria errar tanto essa data, essa bendita data, gente? Então não faz sentido, entende? Isso é só uma das coisas, fora o resto, tudo que não faz sentido nenhum. É claro, é claro. Muito bem. Somos gratos a todos vocês que estão aqui conosco. Nós estamos conversando com a Elizabeth Dias. Ela foi testemunha de Jeová. E hoje a Elizabeth está muito bem, muito tranquila. Elizabeth, fala um pouco para a gente sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Pode falar também sobre os sonhos que você tinha quando você era uma jovem, que você pensava em fazer, que como testemunho de Jeová talvez não seria possível, mas que agora, com o tempo, as portas se abriram. Fale um pouco para a gente sobre isso. Bom, alguns deles, assim, que eu tenho hoje, eu tinha já naquela época, né? Um deles era fazer intercâmbio, morar em outro país, sempre achei essa ideia incrível, né? Eu lembro que eu acho que eu já comentei uma vez isso, e aí o pessoal fala, vira Betelita, que aí você vai viajar o mundo pregando para lá, só que eu queria ir para outro país, fazer outras coisas, não ir para pregar, né? Mas eu lembro disso, que eles me incentivaram, assim, tipo, para Betel e tal, mas tudo relacionado para eles ali, né? E eu tinha alguns sonhos, mas eu achava que na época era uma coisa mais distante, assim, que ia demorar bastante para acontecer. Hoje eu ainda tenho o meu pensamento, né, de sair do país, inclusive eu tenho até um intercâmbio pago já para Nova Zelândia, porém o país está fechado, né, ainda não está tendo
a entrada de brasileiros, né, a não ser os que moram lá. E eu quero, olha, eu tenho bastante vontade, assim, de ter um canal com reprogramação mental, né, para tirar esses pensamentos de não merecimento, né, que a gente tem. Eu até cheguei a pensar em alguma coisa para esses testemunhas de Jeová, mas ainda estou amadurecendo isso. Eu te mostrei, né, o meu estúdio de gravação, minha cabine Sim. acústica que eu falei. Então, esse mês ainda eu estou com os projetos da faculdade, né, mas eu tenho meus projetos de fazer audiobooks, né, leituras de livros que me ajudaram a expandir a consciência, passar para frente isso. E quem sabe, talvez um blog, um canal. A minha ideia é poder trabalhar da onde eu quiser. Se eu quiser ir essa semana para Paris, eu quero ir, entende? Eu quero poder trabalhar de onde eu estiver. Não ficar dependendo de uma pessoa, de uma empresa. Eu quero trabalhar para mim. E também correlacionar isso com ajudar alguém, né? Ganhar dinheiro, ajudar as pessoas e realizar esses sonhos, né? De concluir minha faculdade, fazer minha pós-graduação, quem sabe até um doutorado, né? Um dia, quem sabe? Para ser semelhante a se morder. Brincadeira, gente. Mas é isso, eu gostaria de fazer tudo que eu não pude fazer lá dentro, tudo que eu fui privada de fazer. E sempre Legal, ajudar. Inclusive, legal. parabenizo você mais uma vez, que o seu trabalho é incrível. De muita coragem, muito amor, né? Eu te agradeço, em nome de todos os que já estão lá e os que ainda vão sair e vão te encontrar. E encontrar a gente, né? Porque eu também estou no grupo, espero poder ajudar a todos. Obrigada mesmo. Disponha. É um grande prazer para mim, pessoal, ajudar as pessoas. Quando eu comecei esse canal, eu não tinha nem ideia da dimensão, do tamanho que ele poderia chegar e quantas pessoas ele poderia alcançar, não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E o que me dá mais alegria é quando alguém entra em contato comigo e diz: olha, os seus vídeos, o seu trabalho me ajudaram a despertar e hoje eu estou fora dessa organização. Então, para mim, a melhor coisa, o melhor presente, a melhor satisfação é saber que as pessoas se afastaram dessa organização porque tomaram essa decisão e hoje estão muito melhor. Não é? O William aqui, do canal Frater, ele disse o seguinte, ele disse: a Elizabeth foi uma ótima líder em Navegantes, liderou uma equipe de bombeiros da esfera federal. A despeito das testemunhas de Jeová desacreditar a liderança feminina, a Beth deu excelente exemplo social. Que Parabéns. bacana. Obrigada, William. Sempre tão querido. É isso aí. Pessoal, a Elizabeth, ela está se formando em letras. Ela me falou que é um sonho que ela realiza, ela falou sobre isso agora há pouco. E se você saiu da organização das Testemunhas de Jeová, não importa a idade, não importa onde você estiver, você pode ser muito melhor do que você era antes, você pode conquistar muito mais, muito mais. Eu melhorei muito como pessoa, principalmente, na melhor área em que a gente pode melhorar é melhorar como pessoa, e também, secularmente, melhorei bastante. Eu sou programador de sistemas e estou terminando a minha graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, Legal. vamos procurar, né, Elizabeth, recuperar o tempo que nós perdemos dentro dessa organização, não é isso? Com certeza, nunca é tarde para realizar seus sonhos, para ir atrás. Eu até deixei de falar que eu gosto muito da dublagem também, tá nos meus planos. Trabalhar com a voz, né? Locução, você até se identificou com isso, né? E não importa qual seja o seu sonho, você quer ser dançarina, ou você quer. Não tá tarde. Existem pessoas que já se foram e não tiveram a mesma oportunidade de sair, começar uma vida digna, uma vida diferente, né, de tudo aquilo, de todo aquele medo, aquela coisa ruim, né? Não tenham medo, não tenham. Torno a dizer, vocês não estão sozinhos. Realizem seus sonhos, estudem, porque o estudo liberta, o conhecimento liberta. A gente evolui demais, expande a consciência.
é a melhor coisa do que ficar presa, né, a uma coisa imposta a você, né? É muito melhor. Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa live. Passamos de 280 pessoas aqui nessa live. Se você ainda não deu o seu like, por favor, dê o seu like agora, porque nós estamos chegando aqui no finalzinho dela. Nós somos muitíssimos gratos pela Elizabeth ter se disponibilizado a conversar um pouco com a gente, tá? Aqui no canal. Eu que agradeço a oportunidade. E nós queremos também fazer o seguinte, dizer para você que é a mulher que esteve nessa organização, que saiu dessa organização, você quer contar sua história aqui para milhares de pessoas, então entre em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo através do Facebook ou, melhor ainda, através do Instagram. Você pode me encontrar no Instagram só digitando o meu nome, Osmanito Torres, que você vai me encontrar. Tá? E se você quiser seguir a Elizabeth, você pode também procurar ela nas redes sociais. Você tem uma conta no Instagram, não tem, Elizabeth? Sim, tenho no Facebook, no Instagram. Facebook Elizabeth Dias, e no Instagram bet com y.dias.ozzy, de Ozzy Osbourne, O-Z-Z-Y. Fizeram para mim essa conta, né? Não foi eu. Mas eu estou com esse nome no Instagram. E quem precisar, se alguém viu essa live e quiser confiar, me chamar para conversar, pode me chamar. Tenho livros que posso também passar em PDF. O próprio livro que me ajudou, do Raymond Franz, Crise de Consciência, né, que é maravilhoso, espetacular. E não tenham medo, peçam ajuda sim e se libertem disso, porque, olha, a gente nunca pode garantir nada, né, mas aquilo ali não é a religião verdadeira, tá longe, longe de ser a religião verdadeira, que deveria pregar o amor e não o ódio. Pensem nisso, pesquisem, não acreditam no que eu falo, no que o Osmanito fala, pesquisem. Pesquisem várias pessoas e tirem suas próprias conclusões. Vocês não vão se arrepender. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de contar minha experiência e foi o que eu sempre falei, até para o pessoal do aeroporto, inclusive mando um abraço para o pessoal aqui do aeroporto de Navegantes que estão assistindo também, que eu mandei o link. Esqueci o que eu estava falando. Perdi o raciocínio, gente, desculpa. Não tem Me lembra problema. aí, Osmanito, me lembrei que eu estava falando antes de falar do aeroporto. Enfim, gente, pesquisem e vão atrás e vão por vocês mesmos, pela cabeça de vocês, não porque alguém te doutrinou a fazer aquilo, a dizer aquilo, vão por vocês e vocês vão encontrar a resposta com certeza. Esquece depressão, esquece síndrome do pânico, agora é só liberdade e alegria, né? É isso aí. A Geisa Sanson, ela disse, Elizabeth, parabéns. Osmanito, Deus te Obrigada. abençoe. Boa noite a todos. Que mais e mais pessoas despertem e sejam muito felizes, acreditando em Deus de maneira saudável. É isso aí. A Helena Antunes diz, amei a live, beijinhos. Gratidão, Eveli Fragoso aqui. Bom, pessoal, nós chegamos ao final da nossa live. E eu me emocionei com essa live. Para mim foi uma experiência incrível conversar com a nossa querida amiga Elizabeth Dias. Desejamos, Elizabeth, tudo de bom para você na sua vida. Tá? Obrigada. Tenha-nos como seus queridos amigos. Conte com a gente sempre. Nós te admiramos e desejamos o melhor para você. Tá bom? E eu para todos vocês, para todos vocês. Gratidão mesmo por estar aqui ouvindo 1 hora e espero ter ajudado alguém. Se conseguir tirar um de lá de dentro, já vou estar muito, muito feliz. É isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês, uma excelente noite, um ótimo domingo, e a gente vai se encontrar com certeza na próxima live, que já está marcada, tá, para o próximo sábado. Um grande abraço, tá bom, pessoal? E até a próxima.